Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo da disciplina de Física do 11º ano no tema da análise do movimento. Mais concretamente neste vídeo eu vou trabalhar a interpretação e também o significado do cálculo de áreas no gráfico de velocidade-tempo. O exercício 11 diz-nos o seguinte: o gráfico a seguir representado representa o valor da velocidade de uma determinada partícula durante 25 segundos do seu movimento em função do tempo. Questão 11.1. Descreva o movimento da partícula durante o intervalo de tempo referido e, na segunda questão, para o intervalo de tempo de 0 a 25 segundos, ou seja, durante todo o percurso, determine o espaço percorrido e também o valor do deslocamento. Bem, começamos então pela primeira questão. Na primeira questão pedem-nos que façamos uma descrição do movimento da partícula durante os 25 segundos. Bem, para vocês descreverem o movimento da partícula, não há uma ideia que vai descrever isto tudo assim de uma vez só, não é? Vocês têm que partir esta linha do gráfico em vários segmentos de reta. É aqui estes, 3, mais estes, mais este aqui. E então vocês devem agora pronunciar-se sobre cada um dessas respectivas partições. Então primeiro eu vou começar aqui do 0 aos 5 segundos, né? Do 0 aos 5 segundos, que tipo de movimento é que eu tenho? Ou seja, nesta análise deste segmento aqui no gráfico. Sempre que a velocidade tiver valores positivos, cuidado, uma nota já assim prévia. O gráfico que vocês conhecem da posição de tempo, as linhas nesse gráfico, este aqui não tem nada a ver, nada, zero, é completamente diferente. Vocês não podem pegar na interpretação que fazem no gráfico de posição de tempo e transportar esta interpretação para este gráfico. Não é verdade, as linhas querem dizer coisas completamente diferentes, mas mesmo completamente diferentes, ok? Bem, teremos então aqui, por isso a ideia, vocês deslocam-se no sentido positivo sempre que a velocidade é positiva. Ou seja, se vocês olharem para o gráfico velocidade-tempo, sempre que a linha no gráfico estiver acima do eixo das abscissas, a partícula vai se deslocar, ou está-se a deslocar, no sentido positivo. Sempre que a linha da velocidade estiver abaixo do eixo das abscissas, a partícula desloca-se no sentido negativo, diferente do gráfico de posição de tempo. Por exemplo, aqui neste trajeto, vocês pensarem no gráfico de posição de tempo, vão dizer que é no movimento no sentido negativo, não é? Não é? É no sentido positivo, ok? Neste gráfico, se fosse um gráfico de posição de tempo, sim, ok? Vocês estão a deslocar no sentido negativo. Mas isto é um gráfico de velocidade. A velocidade, o vetor velocidade, imaginem que o carro vai neste sentido, o vetor velocidade é uma seta apontada para onde vocês vão. Por isso, se o carro está-se a deslocar no sentido positivo, a velocidade tem sempre sentido positivo. O que acontece é que nós aqui devemos estar a aumentar a velocidade ou então a diminuir a velocidade. Mas sempre que a linha da velocidade está acima do eixo do tempo, a partícula desloca-se no sentido positivo. Esta ideia não é igual ao gráfico de posição de tempo. Fiquem com isto bem assente. Então, dos 0 aos 5 segundos, podemos dizer que estamos perante um movimento retilíneo. Eu estou a abreviar, não façam isso no teste, escrevam tudo. Movimento retilíneo uniformemente, porque a velocidade cresce, mas em linha reta, ou seja, de forma uniforme. É um movimento retilíneo uniformemente acelerado no sentido positivo. Justificação porque o módulo da velocidade aumenta. Ok? Sempre que a velocidade aumentar, que é o caso aqui, mas em valor absoluto, por isso este caso aqui vai receber um tratamento que vocês talvez tenham uma ideia errada sobre ele, né? Vocês estão num movimento acelerado sempre que o módulo, ou seja, o valor absoluto da velocidade aumenta. Depois, no trajeto de 5 a 10, no trajeto de 5 a 10 segundos, bem, neste trajeto nós estamos perante velocidade constante, né? A velocidade mantém-se igual, então estamos perante um movimento retilíneo uniforme, no sentido positivo, porque a velocidade é positiva. Sempre que a velocidade tomar valores positivos, vocês estão a deslocar-se no sentido positivo da trajetória, sempre que a velocidade é positiva. Ok? Independentemente de estar a subir ou estar a descer, se a velocidade é positiva, deslocam-se no sentido positivo. Agora o que acontece é que vocês vão deslocar-se no sentido positivo e vão andando mais devagar ou mais rápido. Então aí a velocidade sobe ou desce, mas é sempre no sentido positivo.
ok? Bem, terceiro troço, dos 10 aos 15 segundos. Bem, dos 10 aos 15 segundos nós observamos que a velocidade cai. Então estamos perante um movimento retilíneo. Se a velocidade diminui, então é uniformemente retardado no sentido positivo, porque a velocidade nesse trajeto é positiva. Justificação para isso, o módulo da velocidade diminui. Sempre que a velocidade diminuir em módulo, vocês estão perante um movimento retardado. Sempre que a velocidade aumentar em módulo, estão perante um movimento acelerado. Ok? Depois dos 15 aos 20. Bem, dos 15 aos 20 a velocidade é constante, né? É constante, mas igual a zero, né? É constante, mas igual a zero. Bem, se vocês durante um intervalo de tempo a vossa velocidade é zero, obviamente que estiveram em repouso, né? Se a velocidade é zero, vocês não andam, certo? Agora, o último troço, dos 20 aos 25 segundos. Bem, olhando aqui para o gráfico e pensando na velocidade, a velocidade aqui é negativa, né? Aqui, reparem, vocês veem ali, ok, menos 10, menos 15, menos 5, é negativa. Se a velocidade é negativa, vocês estão a deslocar-se no sentido negativo da trajetória, primeiro ponto. E depois, olhando para a velocidade ao longo deste intervalo de tempo, a velocidade aumenta ou diminui? E vocês, diminui porque fica mais negativa. Está certo, mas vocês têm que pensar em valor absoluto. Fica mais negativa, tudo bem, mas em valor absoluto está a aumentar. Então, se a velocidade aumenta em valor absoluto, vocês estão perante um movimento acelerado. Isto que fique bem assente. Ok? A questão de ser negativa, estou-se a deslocar é no sentido negativo da trajetória. Só isso. Por isso, caracterização do movimento ali há de ser um movimento retilíneo, uniformemente acelerado, mas no sentido negativo. Isto porque o módulo da velocidade aumenta. Sempre que a velocidade aumentar em valor absoluto, vocês estão a acelerar. Agora podem estar a acelerar no sentido positivo, né, da trajetória, ou então podem estar a acelerar no sentido negativo. A diferença é essa, mas estão em aceleração sempre que a velocidade aumenta em valor absoluto. Ok? Quanto à descrição do movimento seria este, eu aqui abreviei isto para não estar aqui a escrever, senão o vídeo ficava muito maçudo. Vocês escrevam isto tudo por extenso. Segunda questão, para o intervalo dos 0 aos 25 segundos, determine o espaço percorrido e o valor do deslocamento ocorrido. Bem, teremos aqui que fazer dois cálculos, o cálculo do espaço e também o cálculo do deslocamento. E vocês devem estar a pensar, como é que temos um gráfico de velocidade, da velocidade, e estes tipos pedem-nos o espaço percorrido? Como é que isso faz se o gráfico é da velocidade? Se tivesse o gráfico de posição de tempo, era fácil. Mas agora como é que fazemos isto num gráfico de velocidade? É esta ideia que vocês devem ter bem assente. É que, reparem que este gráfico da velocidade, nós temos aqui a vermelha linha da velocidade e podemos considerar estas áreas que a linha da velocidade faz com o eixo vertical e com o eixo horizontal. Então eu teria assim aqui esta área que vou designar como área 1 desta figura, né? Aqui não tenho área nenhuma, estou em repouso, a velocidade é constante igual a zero, e depois tenho assim aqui uma segunda área, né? E o que vocês devem saber é que o espaço percorrido é igual à área, a estas áreas nos gráficos velocidade-tempo, ok? Esta ideia tem a ver já com integrais. Aliás, a posição de tempo, vocês se fizerem a derivada, apanham a velocidade, andarem para trás é a antiderivada, que é o integral. Isto em termos matemáticos, mas vocês não falaram sobre isto ainda. Falaram sobre derivadas um pouco mais à frente, no 11º ano, em matemática, mas não agora. Para vocês perceberem a ideia, assim, de uma forma muito, mas mesmo muito informal, vocês ao calcularem uma área, vocês estão basicamente a multiplicar a grandeza aqui do eixo horizontal pelo eixo vertical, não é? Então reparem, ou seja, nós estaríamos a multiplicar a velocidade pelo tempo, certo? Reparem que a velocidade vem em metros por segundo e o tempo está em segundos, quer dizer, ao multiplicar ficam com uma grandeza que tem a ver com distância, ok? Isto assim só para... Isto vão ficar, é a área... Isto tem a ver com integração, mas vocês terem alguma
alguma ideia um pouco mais concreta, né, podemos pensar aqui na multiplicação destas duas grandezas e percebemos que está fortemente relacionado com distância, né, em metros. Ok, então o espaço percorrido, se eu quisesse espaço percorrido só do 0 até aos 5 segundos, eu só fazia esta área, né? Então teria assim aqui esta área azul. Se só quisesse o espaço percorrido dos 0 aos 5 segundos. Se quisesse até 10, então fazia a área até 10. Se quiser até 15, fazia a área até 15. Pedem-me até 25, vou ter que fazer aqui a área até aos 25. Mas nós temos aqui uma situação um bocado estranha, né? Temos aqui uma situação um bocado estranha. Aqui não, aqui nesta dos 0 aos 15 não, mas depois dos 20 aos 25 nós apanhamos aqui o gráfico para a parte negativa, né? E a área não pode ser negativa, obviamente, né? Nós a fazer o cálculo da área tem que ser com valores positivos. A nível de espaço percorrido não há problema nenhum. O espaço percorrido será então aquela área que eu designei como área 1 mais a área 2 e fazendo o cálculo da área, a área será numericamente igual ao espaço percorrido. Tudo bem. Mas depois como é que eu vou fazer o deslocamento, né? Como é que vou fazer o deslocamento? Pensemos na seguinte ideia, o deslocamento, quer dizer, a componente escalar, não é? O deslocamento será igual também às áreas, mas não da mesma maneira, teremos aqui que ter algum cuidado. O primeiro cuidado é o seguinte, se durante esse movimento o movimento for retilíneo, que é o caso, mas não existirem inversões de sentido, que seria o caso, por exemplo, se eu considerasse o movimento até aos 15 segundos. Até aos 15 segundos a velocidade é sempre positiva, uma velocidade tem sempre sentido de movimento, quer dizer que não houve mudança de sentido do movimento. Então, ok, até aos 15 segundos o espaço seria igual ao deslocamento. Mas, aqui aos 20 segundos, há uma inversão de marcha, porque a velocidade vira para negativa, o que quer dizer que a partícula começa-se a deslocar no sentido negativo. E reparem, havendo inversão de sentido, o espaço deixa automaticamente de ser igual ao deslocamento. Então como é que nós calculamos o deslocamento por esta ideia de áreas? É a mesma coisa, mas terão que ter cuidado com o seguinte. As áreas que estarão associadas à velocidade para valores positivos, ok, continuam a ser positivas. O que nós vamos agora é, no cálculo do deslocamento, ao valor da área que se encontra acima do eixo das abscissas, nós vamos subtrair a área que se encontra abaixo do eixo das abscissas. Porque havendo uma inversão de sentido, o deslocamento vai ser menor do que o espaço percorrido. Então vamos ter que subtrair aquela área que foi calculada quando a velocidade é negativa, ok? É assim que se faz, esta é a diferença. Espaço percorrido é somarem a área toda, para cima e para baixo. Deslocamento é a área na zona positiva da velocidade, subtraindo pelo valor da área na zona negativa da velocidade. Aliás, o deslocamento até pode dar negativo. Imaginem que a área negativa, né, fosse a área negativa, não, quer dizer, a área para valores negativos da velocidade fosse superior à área para valores positivos da velocidade. O deslocamento pode dar negativo, não há problema nenhum. A ideia continuaria a ser a mesma, pegariam na área 1, né, para valores positivos, e subtraiam ao valor da área 2, que seria a área para valores da velocidade negativos. Bem, efetuando então os cálculos aqui da área, vou fazer aqui uma pequena divisão da área 1, né, para fazer assim aqui o cálculo. Vou só apagar assim aqui isto um pouco, para não ficar muito maçudo. E vou dividir, né, esta área que tinha designado como área 1, vou dividi-la em alguns polígonos, né? Podia então imaginar assim aqui um trapézio, podia imaginar este trapézio, ao qual vou designar como área 1. Depois podia também imaginar este outro trapézio, ao qual irei designar de área 2, e vou então ficar ainda com aquele triângulozinho depois abaixo do eixo das abscissas, ao qual vou então designar como área 3. E vou reformular um bocado esta ideia. Isto era para que vocês percebessem a ideia sem estar a decompor em várias áreas. Reparem que esta divisão que eu fiz da área 1 para a área 2 também podia fazê-la de forma diferente, quer dizer, podia criar aqui um retângulo e mais um triângulo,
Não interessa, vocês têm que apanhar polígonos dos quais vocês têm as fórmulas da área, que é o caso do trapézio, que é o caso do retângulo, do triângulo, do quadrado e por aí. Reformulando um pouco esta ideia, isto era mesmo o conceito inicial, eu vou dizer que o espaço percorrido será então igual à área 1 mais a área 2 mais a área 3. Para o espaço percorrido não interessa nada se tenha deslocado no sentido positivo ou negativo. Então o que vou fazer é esses cálculos, quer dizer, a área 1 será então igual à área do trapézio, base maior, né, que é aquela, base menor e alturazinha. Quer dizer, então, base maior há de ser 30, mais base menor, que é 10, sobre 2 vezes a altura, que é 5. O que quer dizer que esta área há de ser, então, 30 mais 10, 40, metade 20, vezes 5... 20 vezes 5, 100, né? Então teria aqui, esta área 1 vale 100. Quanto à área 2, o mesmo princípio. Tem aqui um trapézio, mas agora a base maior já é esta, a base menor é aquela. Num trapézio as bases, né, são sempre paralelas uma à outra, então facilmente as identificamos. Base maior, cuidado, é de 5 a 15, que é 10. Base menor, de 5 a 10, que é 5. A altura há de ser a distância entre as duas bases, ou seja, isto sobre 2 vezes 30, né? Isto há de ser então igual a 225. Vou também efetuar o cálculo daquela área 3. Bem, eu aqui já tenho um triângulo, então terei aqui a base, que é 5, vezes a altura do triângulo, que há de ser até ali, ou seja, há de ser 15, sobre 2. 5 vezes 15 daria então 50, 75, metade 37,5. Então, igual a 37,5. Uma vez que já calculamos as áreas todas, agora é só pôr em prática a ideia, quer do espaço percorrido, quer também do deslocamento. Quanto ao espaço percorrido, é somar as três áreas. Então, quanto ao espaço percorrido, eu teria 100 mais 225 mais 37,5. O que quer dizer então que o espaço percorrido seria igual a 362,5 metros. Quanto ao deslocamento, é termos este cuidado de fazer a subtração que falamos no início deste exercício. Então o deslocamento, a componente escalar do deslocamento havia de ser exatamente igual à área 1 mais a área 2, porque estas áreas estão para os valores positivos da velocidade, subtraindo então o valor da área 3, o que quer dizer então que o deslocamento há de ser igual a 100 mais 225 menos 37,5. O que quer dizer então que o deslocamento escalar será exatamente igual a 287,5 metros. E assim temos aqui o exercício resolvido. Espero que tenham percebido esta ideia importante da interpretação deste gráfico, da velocidade tempo, e também aqui do cálculo das áreas. Apenas uma nota final, antes de vos deixar em paz. Imaginem que nós tínhamos, é que por acaso aqui a partícula para durante um intervalo de tempo, mas imaginem que vocês, quer dizer, o gráfico fazia isto assim, ou seja, esta parte não existia, obviamente, esta parte aqui não existia, esta parte não existia, e eu tinha um gráfico assim. Como é que vocês partiam um gráfico para análise? Estou-vos a imaginar, talvez fizessem isto, já aqui e depois faziam isto, não é? Não, mas esta segunda ideia estava errada. A partícula durante este intervalo de tempo não tem sempre o mesmo movimento, tenham cuidado com isso. É que se a velocidade é zero e passa de positiva para negativa, né? Passa de valor positivo para um valor negativo, o que acontece aqui é que houve uma mudança de sentido do movimento. A velocidade deixou de ser positiva e passou a ser negativa. Mudou-se o sentido do movimento. Mudou-se o sentido e o tipo do movimento. Porque reparem, isto teria que ser feito à partição deste segmento,
caso tivessem este gráfico, a partição deste segmento teria que se fazer em dois. Apesar de ser um único segmento, vocês aqui teriam que falar deste espaço aqui e depois daqui para a frente. Eu vou só chamar aqui este espaço A e este aqui B. Quanto à caracterização neste intervalo de tempo de 5 a 10, estaríamos perante um movimento retilíneo uniformemente retardado no sentido positivo. Sentido positivo porque a velocidade seria positiva, retardado porque o módulo da velocidade decresce. Quanto ali a este intervalo de tempo até aqui, de 10 até aqui, então já teria uma situação diferente. Continuava com o movimento retilíneo uniforme, mas acelerado e no sentido negativo. No sentido negativo, porque a velocidade passava a tomar valores negativos, e acelerado porque a velocidade aumentaria em valor absoluto. Ok? Fico-me então por aqui com esta nota final, porque é importante, não aparecer neste gráfico, mas pode aparecer. E desde já um grande abraço a todos e é sempre um prazer enorme ajudar-vos. Ok, tchauzinho.